Maravilha. Pai do Senhor Jesus, todos os queridos irmãos que estão aí ligados junto conosco, essa mesma fé e alegria. Aleluia. Só Ele é o Senhor em nossas vidas, amém? Queridos irmãos, quero falar um pouquinho para vocês hoje a respeito da Bíblia. Essa aqui está novinha, mas não vou fazer propaganda dela para venda não, viu? Quero só mostrar aqui, falar a respeito desse livro santo, sagrado, Palavra de Deus, um livro assim fechado, normal, como qualquer outro livro. Mas quando você abre esse livro, então você percebe que, e você lê o que está escrito e toma posse, você vai perceber que isso aqui é, aleluia, a boca de Deus falando conosco, né? Todo o conteúdo que está aqui tem um valor sem igual, né? Então tem poder para mudar a vida do homem. Então quero falar um pouco sobre a Bíblia e a conversão do homem, a conversão humana, né? O valor que tem a palavra do Senhor Jesus para nós, né? Para aquele que crê. Vamos tomar como base Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo de número 25, né? O 22. É a conversão de Saulo. Mas eu vou ler somente a partir do versículo 10. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo-lhe: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, né? Então, aqui nós lemos aqui alguns versículos, mas vai até o versículo de número 22. Vamos ler aqui o 20. Logo pregava nas sinagogas, e Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e dizia: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Louvado seja Deus. Então, diante de uma passagem tão maravilhosa, né, que fala sobre a conversão de um homem, né, que tinha uma mentalidade totalmente diferente daquilo que Deus queria para ele, né, mas ele teve essa experiência maravilhosa com Deus. Então, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, falar um pouco sobre a respeito da Bíblia e a conversão humana, né? O cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque é a única que, através de sua mensagem, leva o ser humano a uma transformação profunda, né? Então, comparar a vida de uma pessoa
antes e depois de converter-se a Jesus Cristo, é como se você comparasse a água com o vinho, né? Então, é muito maravilhoso quando você medita na história do cristianismo, o que Deus tem feito na vida do ser humano, na vida do homem, através da sua palavra, através dessa, dessa, dessa ação sobrenatural de Deus na vida do homem aqui nessa terra. Então, o intuito do inimigo, desde então, é acabar com a criação de Deus, né? E a criação mais bela que Deus fez foi o homem. Então, desde o início de tudo, que o diabo ele tenta destruir, aprisionar, acorrentar e tirar tudo aquilo que Deus colocou no homem, a sabedoria, o intelecto, para que o homem possa compreender as coisas, né? Usar a sua inteligência para o bem, mas o inimigo acaba deturpando essa verdade que Deus coloca na vida do homem, que seria adorá-lo, né? E engana o homem acaba se enveredando por caminhos tortuosos, né? Muitos até pensam que estão fazendo o que é certo e acabam vivendo uma vida totalmente contrária à vontade do Senhor. Mas a mudança que Deus faz na vida do homem, né, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, por isso que difere o cristianismo de todas as outras religiões, porque nós temos uma mensagem, e essa mensagem ela tem o poder de transformar a vida do homem, é uma mudança total, uma mudança radical. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5,17, ele vai dizer o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, o instrumento, né, que é usado por Deus para promover essa mudança, essa metamorfose, essa transformação radical na vida do homem é exatamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, viu? Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar totalmente a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, então você leia a Bíblia Sagrada. Você tome posse da palavra, procure compreender o que está escrito aqui nessa palavra. Não leia a Bíblia como crítico, não, né? Para criticar o que está escrito nela, não. Leia a Bíblia para compreender o que Deus tem para você, porque ela é a inerrante palavra de Deus, a indestrutível palavra de Deus. E é o instrumento pelo qual Deus ele usa para promover essa mudança, essa metamorfose, essa mudança na vida do homem. Né? Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra, né? Para que você possa entender melhor. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, né? Mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, essa semente, né, que é colocada no coração, por isso que quando alguém começa a ouvir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, acaba, irmão, se convertendo, acaba mudando de vida. Por quê? Porque é uma semente, né? Uma semente não é uma semente corruptível, é uma semente incorruptível. Por isso diz assim, olha, pois fostes regenerados não por semente corruptível, mas por uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é como se fosse sementes, né? Que você vai jogando, que você vai ali falando, que a gente vai semeando no coração. Às vezes a terra não está muito fértil, né? A terra está com pedras, está com pedregulho, está com espinho e acaba abafando ali. Mas quando a terra é boa, né? Que o coração está ali aberto para a palavra, logo, logo, o efeito da palavra vai surgir o efeito, a palavra vai fazer efeito no coração dessa pessoa e ela vai acabar entendendo que essa semente lançada no coração dela vai gerar uma mudança de vida, uma mudança radical de vida, né? Que é o que tem acontecido
com a gente louva a Deus por isso, a gente tinha uma mentalidade totalmente diferente, mas graças a Deus, há mais de 30 anos o Senhor semeou esta palavra e a gente ama essa palavra e tem procurado também passar para os outros essa santa palavra, né? Então, sem o conhecimento da Bíblia, não há progresso ou desenvolvimento espiritual, né? Então, não existe, irmãos. Não tem como alguém progredir espiritualmente sem conhecer a Bíblia Sagrada, sem entender o que Deus tem, né, para fazer, o que Deus pode fazer, o que Deus faz na vida do homem. Então, nós vamos meditar um pouco exatamente sobre essa verdade, né? Palavra na conversão e crescimento espiritual do cristão. Qual é o efeito da palavra na conversão e no crescimento espiritual de cada cristão? Ela lida, você lê, você medita, você guarda, você pratica. Então a palavra ela vai agir de várias maneiras. Você vai ter que tomar essa atitude de ler, né? De meditar, de guardar e praticar, e o efeito é maravilhoso, né? Então, o que é a conversão? É a mudança de atitude mais linda que existe. Você imagina que é uma pessoa que vive na droga, que vive na bebedeira, que vive nas noitadas, aí virando a noite, fazendo tudo o que desagrada ao Senhor. Pessoa que às vezes trabalha, ganha, tem uma família, né? Mas não consegue viver feliz, não consegue viver abençoado, porque de alguma maneira a pessoa é aprisionada pelo vício, né? Um sistema de vida que ele decidiu. E agora muitas vezes ele tenta se sair, né? Ele quer deixar, se libertar da droga, se libertar de uma vida errada, mas aí ele não tem forças, né? Não consegue. Mas o que acontece, né, quando a Bíblia, em relação à Bíblia e à conversão do homem, né? Então, é uma mudança de atitude, é algo assim maravilhoso que acontece na vida do homem, é o resultado da ação sobrenatural de Deus, né, na vida do pecador. Então, a palavra de Deus ela é pregada, a palavra de Deus é anunciada. Muitas vezes acontece de várias formas, né? Às vezes você está na rua, alguém está pregando a palavra e aquele versículo entrou no seu coração. De repente alguém está discipulando você, visitando a sua casa, levando a palavra do Senhor. Você está visitando uma igreja, está ali sendo alimentado pela palavra. Nem sempre a palavra ela vem para o nosso coração do jeito que a gente quer, né? Às vezes a gente quer uma palavra que venha somente acalentar, uma palavra ali de fé, né, de coisa boa, e é muito boa a palavra, só que às vezes a palavra também vem para, irmãos, para mudar, né? Naquele momento ali não parece muito bom não ouvir aquela verdade, porque na verdade é para transformar a vida do homem. A verdade nem sempre, né, vai cair. Às vezes a pessoa se sente ofendido, né? Mas como é que pode essa palavra? Mas aí daqui a pouco a pessoa vai entender que a palavra vai entrar no coração dela e ela vai entender, meu Deus, muito obrigado, porque eu vi aquela verdade. Porque aquela verdade, no momento, eu me senti até ofendido. Mas quando eu fui pensar que é a verdade de Deus, então eu agradeço por aquela pessoa, por aquele irmão, aquele canal de Deus ter sido usado para mim, para que eu pudesse mudar de vida, né? Então, através da conversão, Deus tira o pecador do domínio do pecado e transforma numa nova criatura. Então, o que a Bíblia diz lá no Salmo de número 3, número 40, versículo de número 2? Tirou-me de um poço de perdição, né? De um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando a palavra chega, ela gera essa mudança na vida do homem. Então, é como se o Senhor nos tira do lamaçal, né, onde você tenta sair, mas você vai se atolando a cada dia. Tremendal de lama, né? Assim, quando a gente está na lama, a gente pisa aqui, afunda de novo, e assim é o homem querendo se sair do pecado. Ele vai tentando se agarrar em alguma coisa, ele vai se aprofundando mais, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo,
Mas quando a palavra de Deus chega, né, aí você tem essa sensação que o salmista fala: tirou-me de um charco de lodo, de um tremendal de lama, e agora pôs os meus pés sobre uma rocha, aleluia, e firmou os meus passos. Quem é essa rocha? É Jesus, tema central da Bíblia Sagrada, né? Tudo que você lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai terminar combinando desse tema que é Jesus Cristo, que veio, aleluia, como uma rocha viva, para que nós pudéssemos se salvar nele e se firmar também nele, como, aleluia, a coluna e firmeza da verdade. Louvado seja Deus. Então, acontece essa mudança radical, né, na vida daquele que se coloca à disposição da palavra de Deus. Os ensinos bíblicos sobre a conversão é através da mensagem bíblica que o ser humano toma conhecimento de todos os elementos necessários para a sua conversão. E também através do livro sagrado que se pode saber se determinados frutos são ou não resultado de uma conversão genuína, né? Então nós temos que compreender o seguinte: os ensinos bíblicos sobre a conversão é através dessa mensagem que o ser humano toma conhecimento de todos os elementos necessários para a sua conversão. Então, é através da Bíblia que a gente vai entender quais são os elementos para que verdadeiramente eu possa demonstrar que eu mudei de vida, né? Então, quais são os elementos necessários para que eu possa demonstrar que a minha vida está sendo mudada pela palavra de Deus? A primeira coisa é o arrependimento, né? Então, não existe conversão sem arrependimento. Tem essa das pessoas entrar na igreja, entregou a vida para o Senhor Jesus, a vida permanece do mesmo jeito, a pessoa não tem mudança, não, né? Então, a partir do momento que a pessoa torna-se um cristão, não é apenas para mudar de religião, né, e começar a frequentar uma igreja. Esse não é o propósito de Deus. Você, eu era da religião tal e agora eu sou, né, da religião B. Era da A, agora eu estou na B. Não. Esse não é o propósito de Deus. Não é que você mude de religião. É que você sirva a Deus. É que você se arrependa dos seus pecados. Não adianta sair da religião, frequentar uma igreja e você não tem arrependimento, né? Então tem que ter um arrependimento. A pessoa tem que deixar a velha vida, né? Acabar com a velha vida, aquela vida de pecado, de prostituição, de fumo, de bebida, de mentira, de engano, né? De falcatruas, né? Então tem que mudar. A Bíblia diz que Zaqueu, quando ele teve aquele encontro com Jesus, então Jesus foi até a casa dele. Então, quando ele sentiu a verdade do Senhor Jesus na vida dele, ele disse: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei das pessoas, né, que eu enganei. Então, a verdade é que tem uma mudança de mente. Não é mudar de religião, mas é você mudar o caráter, mudar a personalidade, mudar em casa com a sua esposa, com os seus filhos, né? Você ter uma vida diferente. Aonde você está, você é uma pessoa diferente. Embora que algumas pessoas talvez não vão entender, acham que você... Mas é bíblico. A Bíblia diz que o próprio Jesus ele fala sobre isso, né? Então ele veio trazer, não, apesar de ele ser o príncipe da paz, ele veio colocar uma espada. Então assim, mas você vai ter aquela paz, você vai ter aquela mudança, aquilo que as pessoas, mesmo te amando, não conseguiam mudar em você, a palavra de Deus vai gerar essa mudança em você, né? Porque às vezes a gente tem o amor da família, o amor de pai, o amor de mãe, mas a necessidade lá dentro de cada pessoa, por mais que os seus familiares te amem, mas eles não têm o poder para transformar, tirar você da droga, né? Mudar o seu casamento, mudar a sua vida lá dentro de você, né? Mas a palavra de Deus não. Ela vai dentro do âmago da alma do homem, né? Ele vai dentro da alma do homem e ele muda a vida do homem, transforma a vida
do homem. Então, mas não existe a conversão sem arrependimento. Tem que ter o arrependimento, né? Então, tornar-se um cristão não é apenas mudar de religião. Tornar-se cristão é reconhecer que a vida que está levando é uma afronta à vontade de Deus. É como se você entendesse o seguinte: eu estou ouvindo a palavra e eu estou tomando a consciência de que essa vida que você está levando, uma vida de pecado, de desobediência, está afrontando a vontade de Deus, ferindo a santidade de Deus. Não é aquilo ali que Deus quer para você. Você não foi feito para aquilo. Você não foi feito para viver aquela vida. Mas você foi feito para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então é você chorar, né? É chorar por estar vivendo indignamente, desejar ardentemente abandonar o pecado e servir a Deus com inteireza de coração. Então, é você rasgar não as suas vestes, mas teu coração, né? Apresentar o teu coração, tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e vos darei coração de carne. Ou melhor, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então é você se arrepender, é você se converter, e a Bíblia diz que aqueles pecados serão cancelados. Aí, Ezequiel 36:26 vai dizer: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa é a mudança que a Bíblia, que a palavra de Deus faz na vida humana. O Senhor, quando o homem se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor, então a Bíblia diz que os pecados são cancelados, né? Então aquilo que você praticou até aquele dia está cancelado, não importa se você matou, se você roubou. É claro que diante da justiça o homem vai ter que pagar, segundo a lei dos homens, né? Mas pela lei do Senhor você está perdoado. Então até aquele dia da sua conversão, você foi uma pessoa que você praticou muita coisa feia, muita coisa desagradável, você acabou ferindo as pessoas, maltratando, mas você se converteu, você se arrependeu, você se derramou na presença do Senhor. Então, a Bíblia diz que naquele dia os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, né? Então, o Senhor não vai mais tratar com você. Agora, a partir daquele dia, aí é outra história, é uma vida nova, mas o Senhor está, através do Evangelho, através da palavra, da Bíblia Sagrada, ele está te oferecendo essa mudança, né? Aí o homem se arrepende, o homem se volta para Deus, e a palavra de Deus é essa: eu vou te dar um coração novo, né? Eu vou, aleluia, fazer uma mudança dentro de você, né? Um espírito novo, né? Tirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne, né? Oh, aleluia! Oh, irmãos, como é lindo uma conversão. Como é bonito uma pessoa mudar de vida. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: mas depois que faz tudo que não presta, aí vai ser crente, né? Vai para a igreja. Jesus disse, irmãos: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para aquele que se acha perfeito, mas Jesus veio para aquele que se acha um nada, um ninguém, e que precisa dele. Ele veio para todos, mas quando ele diz assim, quer dizer que aquele que o recebe, que aquele que entende o plano dele, o projeto dele, pode estar na pior situação, mas vai ser alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia, vai ser tocado pela mão de Deus, e a glória de Deus e a mudança de Deus é real na vida desse homem. Ele pode ter sido a pior criatura, mas ele passa a ser agora perdoado e se torna filho de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém?
Então, não existe conversão sem arrependimento. Conversão é uma mudança, igreja, que se opera no interior do homem. Por isso que aí em Ezequiel 36, 26, diz assim: eu vou dar um novo coração, porei dentro de vós o espírito novo, né? Porque essa mudança, ela começa lá de dentro para fora. Não adianta a gente prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus, muda logo a roupa toda. Não, a questão não é só a roupa, né? Mas a mudança tem que começar lá de dentro. Deus vai começar a gerar, né, uma mudança lá na alma, no coração do homem, no espírito, trabalhando a alma, né, a vontade do homem. Aí aquilo que o Senhor vai limpar por dentro, aí o exterior vai refletir a mudança que está acontecendo dentro da pessoa. Porque senão vai se tornar como os fariseus, né? Pessoas que aparentemente por fora era uma coisa, mas por dentro eram sepulcros caiados. Não é isso que Jesus quer. A obra de Deus começa de dentro para fora, né? Por isso nós devemos tomar muito cuidado para não julgar as pessoas, porque só Deus conhece o que está dentro do homem. Mas é claro que nós vamos refletir o que está dentro de nós, com as palavras, com as atitudes, com as ações, né? Por isso que tem pessoas que tentam muito, né, irmãos? Mas oscilam demais. Uma hora a pessoa acha que está maravilha, né? Está vivendo uma vida, de repente, né? Por quê? Porque são pessoas levadas pelo vento, não tem ainda a mudança interior, né? Então, às vezes, veste uma capa, né, de humanidade, né? De amor ao próximo, mas é só a capa. Na verdade, o que Deus quer é lá de dentro de nós, né? Aquilo que sai de dentro. Você vai abençoar alguém que saia de dentro de você. Você quer abençoar o seu irmão, você realmente quer usar, né, de bondade, faça sem ninguém precisar saber, né? Abençoe. A Bíblia diz: dá com a mão direita que a esquerda não saiba. Não vamos tentar mostrar, né, para as pessoas a nossa bondade. Deixa que as pessoas vão ver através das nossas vidas, da maneira de viver, o que está dentro de nós vai acabar refletindo. Isso é o que Deus realmente quer através da conversão. Então é uma mudança que se opera no interior do homem para fora do homem. Louvado seja Deus. Então a conversão implica em mudança de comportamento, né? Então tem que ter essa mudança de comportamento. Uma pessoa que passa pela conversão, ela não é mais aquele tipo de pessoa, né? Então ela é uma pessoa mudada, diferente, né? Ela tem uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir diante das circunstâncias da vida, né? A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Lá em Mateus 12, 33. Então, quando a árvore dá o fruto, você vai conhecer. Tem árvores que se parecem, mas quando você vê o fruto, você diz: isso aqui é, né? É aquela árvore, né? Porque ele produziu esse fruto aqui. Então, através dos frutos, da maneira de viver, da maneira de agir, é que nós somos conhecidos se, na verdade, nós, aleluia, servimos ao Senhor. Porque essa palavra, ela vai gerar na vida do homem a mudança necessária para que cada homem possa, na verdade, trilhar o caminho da cruz, o caminho de Jesus aqui nessa terra. Somente essa palavra, somente a Bíblia Sagrada tem o poder de mudar a mente do homem, a mentalidade e o coração do homem. Então, a Bíblia é comparada ao sal da terra, né? É comparada ao sal. É o que a Bíblia diz aí em Mateus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E quando a gente fala de sal, ele tem várias propriedades. O sal serve para dar o sabor, o sal serve para conservar, né? O sal, batendo numa ferida, vai doer. Quer dizer que muitas vezes nós temos que dar um sabor, né?
de mostrar a verdade, de pregar a palavra, né? De fazer com que as pessoas gostem de estar ali ouvindo aquilo que a gente fala, que é a palavra de Deus através do testemunho de vida, né? Ter uma vida familiar abençoada, viver em união, né? Dentro de casa, os filhos no temor da palavra, né? Então, viver socialmente uma vida que as pessoas elas não têm como te julgar ou condenar. Julgar, muitos até podem até julgar, mas condenar não tem, porque você dá um bom testemunho, né? Porque você anda correto, porque você procura obedecer a palavra, e aí é o sal da terra e a luz do mundo, né? E às vezes, até quando o sal bate na ferida, dói. Tem pessoas que se incomodam, né, com a vida cristã das pessoas, o comportamento das pessoas, acha que é um exagero, porque a pessoa não precisava viver daquela forma, mas nós temos um padrão. A Bíblia nos ensina princípios e temos um padrão para andar. Então a gente tem que andar diferente, tem que viver diferente para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a seguir, fala assim, olha, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? Então, aquele velho homem, né, que vivia na concupiscência do engano, da mentira, né? Então, esse velho homem aí, ele ficou para trás, ele morreu. Agora é um novo homem na presença do Senhor Jesus. Então, em Romanos 12, versículo 2, ainda diz, olha, diz o seguinte, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, se nós quisermos conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, nós temos, aleluia, que procurar conhecer na palavra e não nos conformar com esse mundo vil, né? É na palavra que nós vamos aprender, né? Que nós vamos compreender. Então, somos embaixadores de Deus e nossa função é influenciar aqueles que nos rodeiam, promover a reconciliação do homem com Deus. Amém? Então, essa é a nossa função. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Nós temos a responsabilidade de levar as pessoas para Deus, para que elas compreendam que Deus tem obra, que Deus tem mudança para a vida delas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17. Né? Olha como essa palavra aqui é importante. Né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17 e o 18. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o que Deus confiou a nós. A palavra da reconciliação. E no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Então o Senhor transformou a sua vida, né? Mudou a sua situação, a sua história. Você hoje vive a fé viva na palavra de Deus, então você agora é o embaixador dos céus aqui na terra. E como embaixador, você e eu, nós temos a obrigação de levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Louvado seja Deus, porque Deus confiou essa palavra a nós, né? A Bíblia diz que os anjos anelaram, eles desejaram pregar essa palavra, mas Deus não quis, Deus disse que era o homem que tinha que pregar. Então veja que interessante, né? Então o anjo poderia pregar facilmente essa palavra, mas Deus disse não, né? Isso é para o homem. Então mesmo errantes, mesmo sendo transgressores da lei de Deus, mas aí através da palavra somos transformados e a própria palavra agora nos impulsiona para nós levarmos a palavra para mudar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Não somos nós,
mas é a palavra que pregamos que muda a mente e o coração do homem. Amém? Então somos embaixadores. Com que poder nós temos, né? Que poder temos para sair ao campo levando esta palavra? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder, essa unção, essa glória, né, foi delegado pelo próprio Deus, né? Então, o Jesus foi para o Pai e ele disse: não vos deixarei órfãos, deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá essa autoridade: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ele nos dá ousadia para pregar esta palavra, para levar a palavra, para chegar até você. Mas quem vai entrar no coração, lá dentro da alma do homem, da mente, é o Espírito de Deus através da palavra. Amém? Aí daqui a pouco a pessoa se rende, chorando ou sorrindo, né? E ela vai compreender o que a Bíblia faz na vida humana. Muda completamente, irmãos. Tem pessoas que às vezes dizem assim: ah, mas eu queria saber como é que fulano, né, contribui, vai naquela igreja e dá uma contribuição, e como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Eu já vi um pai dizer o seguinte: olha, eu já levei o meu filho para várias clínicas de recuperação, não conseguiu mudar. Já levei o meu filho para todo tipo de hospital. Já levei o meu filho na macumba. Já levei o meu filho no candomblé. Eu já fiz promessa, já fiz de tudo pelo meu filho. Mas no dia que o meu filho ouviu a palavra de Deus, uma pessoa bem humilde chegou e levou a palavra de Deus para o meu filho, algo aconteceu na vida dele de uma forma que eu não tenho como explicar. E depois ele soube como explicar o que aconteceu com ele também, né? Ele disse que naquele momento o filho dele começou a chorar e automaticamente aquele rapaz foi liberto de muitos anos de droga, foi liberto, aquela prisão caiu por terra e aquele rapaz passou a servir a Deus. E aquele pai, um homem que tem muita condição, aceitou a Jesus também, e muitas vezes ele repreende, ele diz: olha, o seguinte, o dinheiro que eu oferto, que eu contribuo, né? Então eu dou de todo o coração, porque quanto eu já gastei pelo meu filho e o meu filho nunca tinha mudado. E agora eu tenho o prazer de abençoar a obra do Senhor. Então as coisas de Deus, irmão, o homem natural, ele não entende. Então Deus trabalha, né? Claro que Deus não está fazendo nada na vida daquele rapaz em troca de dinheiro, não. Mas é o reconhecimento daquele pai e ele vai abençoar a obra de Deus, porque a obra de Deus também precisa de recursos para desenvolver o trabalho, né, espiritual, trabalho social, né, preparar trabalhos para a sociedade, para levar também a palavra, que não é só o espiritual, mas também o material, que nós temos que abençoar os irmãos, né? E aí Deus faz a mudança através do quê? Da fé, através da Bíblia. E a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Então vamos correr mais um pouquinho, amém, nessa ministração. Então, um dos maiores exemplos bíblicos de conversão, qual é? Para a gente fechar aqui. É a vida de Paulo, irmãos. É esse homem chamado Saulo de Tarso, né? Que nós lemos aqui como leitura oficial. Temos esse exemplo, irmão, prático da mudança que o evangelho produz. É o exemplo, irmão, prático, né? O apóstolo Paulo é sempre usado para ilustrar uma conversão genuína, né? Aquele homem que ele era judeu, Saulo, judeu de Tarso, que também tinha cidadania romana. Ele impressionava muitas pessoas. Ele impressionou muitas pessoas com a sua mudança radical, com a sua conversão ao cristianismo, que Deus operou na vida dele através da palavra. E eu acho interessante, porque Paulo, né, Saulo, a Bíblia diz que ele estava presente na morte de Estevão. E as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Saulo, aquele jovem ainda, né? Eu fico imaginando, irmãos, que ali Deus já tinha, de alguma maneira, falado ao coração daquele homem. Ele já tinha, de alguma forma, visto ali algo
sobrenatural, que a morte de Estevão foi uma coisa maravilhosa, assim, maravilhoso no sentido de dizer o seguinte, que aquele homem morreu, mas morreu crente, morreu firme, não negou a sua fé, né? Quando eu digo maravilhoso, no sentido de que ele foi até a morte, garantindo a certeza de que o Deus que ele servia, ele já estava vendo Jesus em pé, recebendo ali de braços abertos na glória. E aquela fé de Estevão, imagino que mexeu talvez lá no profundo da alma de Paulo, de Saulo, né? E depois de algum tempo, aquele homem que, que aprisionava os cristãos, né? Que levava as pessoas ao desespero, ao sofrimento, porque Saulo ele era um perseguidor ferrenho da fé cristã, né? Olha aqui no versículo 22 de Atos, versículo 4, olha o que diz a palavra. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, né? Aí no versículo 3 do capítulo 8 diz assim, de Atos, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando no cárcere, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí, olha o que Deus faz, né? Deus toma aquele homem, né? Deus transforma a vida daquele homem, Deus muda a mentalidade daquele homem que perseguia o cristianismo, os cristãos, e Deus transforma a vida dele de uma tal forma, igreja, né? Porque a Bíblia diz aqui no início que ele pediu carta para ir ali para Damasco, né? Olha o que diz a palavra. Saulo, inspirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram do caminho, que eram os cristãos, assim homens e mulheres, levasse presos para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí em João, ele era tão certo naquilo que ele fazia, que ele achava que ele estava agindo correto. Porque lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 2 e o 3, mas diz mais ou menos assim, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ele era uma pessoa tão dedicado naquilo que ele vivia, né? No farisaísmo, que ele acabava, né, contra o cristianismo, que ele achava que aqui dali ele estava fazendo bem. E lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 2 e 3, Jesus fala sobre isso, né? Jesus vai dizer, ele vos expulsarão da sinagoga, né? E vai chegar a hora em que eles vão matar e eles vão julgar, né, dentro de si mesmo, que eles estão fazendo um tributo ou um culto a Deus por matar os cristãos. Esse era o pensamento errado que estava ali na vida daquele homem, porque ele era muito dedicado naquilo que ele fazia. Mas olha, aí Deus diz assim, é esse que eu quero. Aí a Bíblia diz que que Jesus coloca Saulo por terra, e a Bíblia diz, irmãos, que ele escuta uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu? Ele diz, sou o Senhor, né, a quem tu persegues, né? Sou Jesus a quem tu persegues. Ele não disse, eu sou crente, eu sou os cristãos, não, eu sou Jesus. A quem tu persegue? Está perseguindo aos cristãos? Está perseguindo a mim, Saulo, né? E aquele homem ficou cego, igreja. Passou 3 dias sem comer e sem beber, cego. Mas aí o próprio Jesus, que joga Saulo por terra, né, começa a trabalhar no interior daquele homem, começa a mudar lá dentro dele, da alma dele, manda, aleluia, Ananias e a casa de Simão. E quando Ananias escuta Deus falando ali com ele, vai dizer, mas, Senhor, aquele homem mata os crentes, né? Como é que pode? O Senhor diz, vai porque é um vaso escolhido para mim, aleluia. Eu quero usar ele está nas minhas mãos.
eu quero usar aquela vida, né? Então, às vezes, a gente julga tanto as pessoas, mas quando Deus quer chamar, Ele chama. Não importa se você pensa, fulano é assim, é não sei o quê. Quando Deus levanta, Ele usa quem quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Não importa o jeito que você chegou, o importante é que Ele faz a mudança aí dentro de você, na sua vida, e daqui a pouco Ele usa você como instrumento vivo. E no abrir e fechar da sua boca, Deus usa a palavra para transformar o mais vil pecador, porque Ele nos chamou para essa obra, para continuar a obra de Jesus aqui nessa terra. Essa é a obrigação da igreja, é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Ela, mesmo que doa, mesmo que alguém sinta ferido, machucado, na hora a repreensão não é muito boa não, mas é a palavra certa, amém? Não temos que fazer arrodeio, né? Maquiar, não, irmão, né? Tem que ser tudo para a glória do nome de Jesus, né? Pessoas que, vamos ajeitar aqui, né? Pessoa que quer dar um jeitinho, não tem jeitinho não, irmãos, é a palavra de Deus, amém? E o Senhor tratou ali com Saulo, caiu por terra, e a Bíblia diz que quando aquele homem recebe a mão do servo de Deus, Ananias, sobre a cabeça dele, a Bíblia diz, igreja, que ele se levantou ali, enxergando, foi comer, foi beber, aleluia, foi se alimentar, depois de se alimentar, ele foi pregar a palavra na sinagoga, e a Bíblia diz que ele estava ali afirmando quem era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que muitos se admiraram, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Que Jesus é Senhor. Então, um homem que acabava com os cristãos, agora estava pregando. Foi levantado como missionário, pregador aos gentios, para ganhar vidas e almas para o Senhor Jesus. Amém? Para finalizar, então, as escrituras são poderosas, a Bíblia é poderosa, né, para transformar o homem, é a palavra de Deus, né? Então, olha, para finalizar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada afiada de dois gumes, né? Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções ou propósito dos corações. Louvado seja Deus. Amém? Então, olha, Jesus te conhece por dentro e por fora. E a palavra dele vai lá no âmago da alma. A palavra dele faz a divisão completa. E ele deseja transformar mais e mais a sua e as nossas vidas. Amém? Recebe esta palavra em nome de Jesus, essa ministração, né? E entenda como a Bíblia tem grande valor para mim, para você, para todo aquele que nele crê. Então, abra a sua Bíblia, né? Leia a palavra do Senhor, né? Se alimente dessa palavra. Se você quer encontrar o caminho certo, então aqui está, viu? Aqui está a palavra que vai te fazer saber quem é Jesus e qual é o caminho para você trilhar rumo ao céu. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, coloca esta palavra em cada coração, em cada vida. Engrandece o teu nome, Jesus, e nos abençoa grandemente, Pai. Que o teu Espírito Santo venha se derramar sobre esta vida, sobre esta família, sobre este coração sedento da tua palavra, e que o Senhor fale profundamente através dela, meu Deus amado. Hoje e sempre nós oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.